Boa noite, Boa pessoas da noite. Terra do Medo, sejam bem-vindos. Vamos ler aqui algumas histórias de vocês, histórias assombradas, histórias de terror real. Que histórias dos inscritos vocês mandaram pra gente pelo contato na terra do medo @gmail.com. E se você tiver uma história assombrada, uma história de medo pra mandar pra gente, contato na terra do medo @gmail.com. Eu tô apontando aqui pra baixo como se tivesse um e-mail escrito. Imaginem que tem, porque não tem. Gente, eu vou ler então a primeira história. Não falou. Eu vou falar o nome só no final, porque eu não sei. Vai que no final a Kinga fala assim: ah, não fala o meu nome, por favor, né? Então eu vou ler a história antes. Ela mandou assim: Oi, Cibele Vitor. Oi. Oi. Primeiramente, tô maratonando o canal e podcast e tô amando. Eu não entendo porque ainda não estão milionários o casal Warren brasileiro. A gente? Casal Warren, não. Mas eu também não sei por que eu não tô milionária, gente. Eu nasci pra ser herdeira e não nasci herdeira. Não, você não nasceu pra ser herdeira, senão você já tinha nascido herdeira. Não, mas era o meu destino. Aconteceu algum Você queria desvio muito. ali. Não, Aham. algum desvio ali. Aí não aconteceu. Não, aí eu nasci numa família pobre lá em São João de Meriti. Mas... Nossa, ainda. Olha o lugar. Olha o lugar também, tanto lugar pra nascer, entendeu? Bom, eu tenho muitas histórias de espírito e etc, porque eu fui uma criança que via espírito. Ah, bem saudável, gente, pra começar bem bacana. História de criança que vê Que espírito. vê espírito. Ó, mas eu vou contar uma história de uma casa que eu fui morar com a minha família quando eu cheguei na idade de entrar na faculdade. Vai começar agora a história, gente, vamos lá. Eu sou baiana, mas mudei pra Jundiaí com 8 anos. Morei na cidade até os 16. Com 16, terminei a escola e meus pais decidiram mudar para a capital para eu e minhas irmãs, que são gêmeas, e um ano mais velha que eu, pudéssemos escolher melhor qual faculdade faríamos e ter mais opções. Meu pai trabalha com construção civil. Ele sempre ia e voltava para São Paulo, capital, durante a semana. Então, quando nos mudamos, ele já tinha uma casa para irmos também. Essa casa era enorme. Ela tinha uma garagem grande que cabia uns 4 carros, uma escada lateral que dava acesso para a varanda, a sala, banheiro, cozinha e área gourmet. Chique. Nossa, um casarão. Nossa, casarão, né? casa enorme, gente. Tinha mais um lance de escadas que dava acesso a 3 quartos grandes, mais 2 banheiros. Tinha mais um lance de... Não é possível, gente. Gente, que casa, Que casa é essa? Que casas são essas? É no aquela Brasil? casa que não tem fim, que vai construir vários cômodos. Casa sem fim. Winchester. A casa Winchester, gente. Que isso? Já vamos pro 4º andar, é isso? Tinha mais um lance de escadas que dava acesso ao sótão de tranqueira, ao escritório e a uma sala de jogos. A casa era enorme, maravilhosa e de rico, classe média alta, como diz a Maísa. Eu fui primeiro, junto com a minha irmã, para casa para limpar e arrumar tudo e receber nossos móveis. A casa ainda tinha móveis do dono e precisava desmontar e pôr no sótão. Gente, tá muito americanizada essa história. É verdade. Tá muito americanizada. Essa semana já foi estranha. A gente sentia uma energia pesada na casa. Era estranho, mas só isso. Depois, todos vieram, começamos a morar e fazer a faculdade, trabalhar, etc e tal. Tudo começou um dia que eu fui dormir com a minha mãe no quarto dela. O meu pai tinha ido pra Bahia resolver coisas e minha mãe dormiu com a porta aberta. O quarto da minha mãe era enorme e o último do corredor. A cama ficava de frente pra ele. De frente pro corredor, né? Ah, pro corredor. Pra ele, como assim, gente? Quarto? Tá. A cama ficava de frente pro corredor. Tá. Eu, deitada no escuro, olhei pro corredor e vi olhos brilhantes e uma silhueta de criança me olhando pela escada. Assim. Assim, ela mandou uma foto pra ilustrar, mas é basicamente uma pessoa, assim, olhando através da porta. Então, uma porta, aqui é a porta, e a pessoa tá olhando assim. E assim, só o olhinho, só uma coisinha. Mas eu só vi a silhueta de longe com os olhos brilhando. Pensei que pudesse ser coisa da minha cabeça, levantei, fechei a porta e fiquei tentando dormir a noite inteira. Depois disso, eu segui a vida. Todo mundo que ia na casa sentia e falava que a casa
tinha um peso. Minha tia foi dormir lá algumas vezes e dizia ouvir gargalhadas na cozinha. Ixi. Meus primos... Gargalhadas é foda, né? É um fantasma contente, Brincalhão, pelo menos. brincalhão. É o Simão. É o Simão, um fantasma bundão. Meus primos ficaram uma semana na minha casa porque estavam com ameaça de sequestro. Então tá. Rapaz, meu tio ganhou muito dinheiro com negócios e enfim. Outra história. Eles preferiram ir embora e sofrer o sequestro a ficar na casa. Que? Sequestrado, ok. Mas fantasma já é demais. Que isso? Não sofreram o sequestro. Prenderam as pessoas antes disso. Eu Que amei bom, que os ai, que suspeitos bom, gente. vieram antes do sequestro, né? Aham. A família dona da casa, toda vez que precisava ir lá, só ia mesmo quando não tinha mais opções. Porque a mulher chorava descontroladamente olhando para a escada toda vez. Estranho, mas enfim, não questionamos, poderia ser particular. Um dia qualquer, o meu pai desceu bravo, perguntando quem tinha apagado a vela que ele acendeu. Todo mundo ficou. Ninguém. A gente nem sabia que você tinha acendido uma vela. Ele ficou muito bravo e tinha certeza que alguém apagou a vela de 7 dias que ele tinha acendido. Ai, gente, mas Exatamente porque tava sentindo coisa ruim na casa. podia ser um vento, Um né? ventinho, uma coisinha ou outra. Isso aí é. Um dia, sozinha, não tinha ido trabalhar. Eu trabalhava com meus pais. Se eu tô na empresa, é porque eu mereci! A inscrita que mandou. Ai, eu não podia perder o momento. Porque precisava ir pra faculdade fazer trabalhos. Levantei e tava lavando a louça. Escutei um barulho na escada e olhei pra trás. Vi o pé de uma criança descendo rápido. Ignorei e segui lavando a louça. Ouvi de novo um barulho e quando olhei pra trás, tinha uma criança. Um menino de uns 5, 6 anos me olhando em pé na escada. Não dizia nada, só ficou me olhando. Balancei a cabeça em negação e ele sumiu. Uns meses depois, a gente mudou dessa casa e um dia, conversando sobre isso, eu falei para minhas irmãs. Aconteceram algumas coisas na casa que eu não contei pra vocês. Isso ela falando com as irmãs, né? Aconteceu algumas coisas na casa que eu não contei pra vocês, pra vocês não terem mais medo, assim. Já que ela era muito estranha. A casa por si só já era estranha, então ela decidiu não contar pras irmãs, né? As experiências. Poupou as irmãs. Poupou. Eu não ia poupar ninguém, não. Eu também não. Não, eu ia me ajuda aqui só um instante. Eu não. Quando aparecia uma barata, eu já acordava todo mundo. Todo mundo da casa. Né? Imagine fantasma. Imagine fantasma. Minhas irmãs arregalaram os olhos e começaram a falar descontroladamente. Não é possível! Você também viu! Ai, você viu! Não sei o quê. Ou seja, todo mundo poupou todo mundo. Podiam ter falado uma pra outra e já tinha resolvido o problema. Começamos as 3 a contar as histórias. Nós 3 vimos a criança. Enquanto eu falava da criança, a minha irmã falava. Ela usava uma camiseta verde. A outra ia usava um short de moletom azul. E ele estava descalço, tinha cabelos pretos. Foi complementando, né? ali. Foi montando um The Sims. Um The Sims que aí montou ocasionou o na fantasma, criança criança. fantasma. O plot. Enfim, as 3 tinham visto a mesma criança. Depois de uns dias, o meu pai foi para casa devolver a chave para os donos. Lá estavam os pais e um filho adolescente. A mãe chorava como sempre. Meu pai perguntou por que ela chorava tanto. Quando ia lá, né? O plot. Ai, gente, é agora que vem o desfecho, hein? Eles tiveram 2 filhos. O adolescente e um outro que tinha falecido com 6 anos na casa. E a casa lembrava demais ele, pra dona, que era a mãe dessa criança. Eles mudaram para um apartamento pequeno e alugavam a casa porque não conseguiam morar mais lá. Queriam vender, inclusive, a preço de banana. Bom, essa é uma das histórias. Tem outras relacionadas a mudanças. Uma de quando eu era criança e vi espíritos na casa. Outra de quando meu pai ia à Curva da Morte em Minas. Somos de uma região da Bahia que é a divisa com Minas. Ah, tá, entendi. Outra
da casa que eu moro hoje, a da mulher de branco, na fazenda do meu avô lá na Bahia. Minha filha, Eu perdeu quero o tempo, todos. manda todas. Eu não tô entendendo. Você tá fazendo propaganda. Manda da criança, tá? E dessa da Eu curva quero e da morte curva de da Minas, que eu morte. não sei Aquelas o que é igual um isso, não. cardápio. Eu quero da curva da Por morte. favor, me vê essa daí, é de criança, E eu quero tá? essa da fazenda, do vô, que eu gosto muito de história de Todas, fazenda. né? Manda todas. Pode mandar, que a gente aceita. E aí, gente? Nossa, mas a menina tem imã pra casa mal assombrada. Pois é, o dedinho podre. Deu vontade de procurar uma casa mal assombrada pra pagar preço de banana. Eu não vou mentir, que na hora eu será quase... que vende mais barato mesmo? Eu quase assim? falei assim, eu quero esse preço de banana aí, hein? O que é preço de banana? Às vezes é preço de banana pra uns, não é preço de banana pra outros, né? Eu achei engraçado ela falando que tava lavando louça e viu uma criança e resolveu ignorar. Coitada da criança que ficou presa lá. E o caso falou que alguns demônios fingem ser crianças. Então, mas nesse caso, acho que pode. Acho que nada impede eles. Mas mas nesse caso, realmente uma criança que faleceu ali, entendeu? A pessoa tá ligando ao fato da criança, né? Geralmente quando a pessoa tem alguém que morre na casa e começa a aparecer essas sensações, né? Você começa a sentir ali mal-estar na casa, você já liga, é uma pessoa que faleceu, então deve ser o fantasma dela, essas coisas assim, né? Então, por isso que ligaram a criança. Tá, tem uma história aqui, a menina escreveu assim... História assustadora, ou nem tanto, pra contar. O fantasma trollador. Ou o fantasma aprendiz. Ela está em dúvida. Ela mandou assim: Oi, Cibele, adoro seu canal e acompanho sempre que posto as histórias do Reddit do medo e as histórias dos ouvintes. Hoje eu quero contar a minha história de terror ou de sacanagem. Ei! Quando eu tinha 17 anos, lá pelo ano de 2020, mudei de cidade com a minha mãe e meus 2 irmãos por conta do trabalho da minha mãe. Embora a cidade fosse relativamente próxima da minha cidade natal, a cerca de 3h30 de viagem, eu amo o conceito de contar a distância com o tempo, gente. Eu amo. Só isso mesmo. A gente só entende assim mesmo. Não, e eu entendi a distância. Ela falou por tempo e eu entendi. Realmente, eu sei ali mais ou menos a distância. Tudo era muito diferente, apesar de não ser muito distante. Era uma cidade mais nova e com um tipo de construção que não era comum na minha cidade. Vamos à narrativa de arquiteta. Espero que fique compreensível. Alugamos uma casa que era bem antiga e no centrão da cidade, construída para o fundo do terreno, e com o passar dos anos e o crescimento da cidade, os proprietários resolveram construir um prédio na frente do lote com salas comerciais e o apartamento deles em cima, com mais umas unidades para venda. Nossa, eu entendi completamente, inclusive me veio na cabeça um prédio aqui na minha cidade que é o mesmo esquema. Entre esse prédio e a casa tinham as garagens, que eram apenas cobertas e serviam tanto para a nossa casa quanto ao prédio da frente. E a entrada da casa era pelo acesso da garagem. Aí eu já comecei a me perder um pouco, mas tudo bem, a gente vai se achar. Os proprietários eram bem idosos e resolveram não demolir a casa por motivos afetivos. Essa casa era de 2 andares, porém, se entrava nela pelo andar de cima e o andar de baixo era semi-enterrado, só na parte da frente. Para acessar esse andar por fora, tinha que descer uma escada na lateral da casa ou usar a escada de dentro da casa. A parte de baixo era de alvenaria, o que chamam de material, onde ficava a cozinha, uma sala grande e um banheiro, já que a parte de cima era toda de madeira, do piso ao forro, que era onde ficavam os quartos, e uma sala pequena, que era a entrada principal da casa. Gente, eu sei que vocês perderam tudo, gente. Eu tô perdidinho. O chat agora tá em desespero, com certeza. Tá correndo de um lado pro outro na casa. Me perdi, viu? Vocês estão correndo de um lado pro outro pra casa. Vamos lá. Gente, eu vou explicar agora, com as minhas então. palavras. Não sei por quê. também não entendeu nada. Gente, eu vou tentar explicar com as não. minhas palavras, porque eu entendi. Tipo assim, era uma casa no fundo do terreno. E aí, eles construíram um prédio. Um prédio ali que era metade comercial, metade de residência. E aí, tinha uma garagem. Essa garagem servia tanto pra casa quanto pro prédio.
Tá. Essa parte eu fiquei um pouco... Não consegui imaginar como isso funcionaria. E a casa dela tinha 2 andares, mas os andares funcionavam da seguinte forma. Essa é a altura da rua, tá? Aqui era o 2º andar da casa. O primeiro andar da casa era embaixo da altura da rua. Ah, tá. Tem aqui no nosso bairro, tem várias. Que pra você ir pro primeiro andar da casa, você tem que descer as escadas. Escadinha. Se você entrar na altura da rua, você entra no 2º andar da casa. Deu pra entender? Gente, agora... Não, eu expliquei muito bem. É isso. Eu expliquei muito bem. Então continua a história. Nossa, eu expliquei muito bem. Vamos lá, vou continuar a história então, agora que vocês já entenderam mais ou menos como funciona ali a arquitetura do ambiente. Outra coisa importante. A casa era de madeira. O chão, assim, a casa era toda de madeira até o forro. Pois bem, nem preciso dizer que casa de madeira estrala, né? A gente sabia disso, pois vivemos a vida inteira em uma casa de madeira. Só não esperávamos pelo que estava por vir. Enfim, a casa era bem grande e como era mais no centro, eu e minha irmã mais nova adorávamos convidar amigos para comer pipoca, assistir filmes nas noites de sábado, o que fazíamos sempre na sala de baixo, que era perto da cozinha e tinha bastante espaço para todo mundo, além de ser mais isolada e não fazer tanto barulho para os vizinhos. Um belo dia, uma prima nossa estava nos visitando e nossas amigas não sabiam. Eis que resolvemos pregar uma... Olha que safadeza! Eis que resolvemos pregar uma peça nelas. Ai. Minha prima ficaria no andar de cima da casa, enquanto nós ficávamos embaixo. E ela começaria a andar e fazer barulhos estranhos. Tipo, entrar e sair da casa, bater a porta, caminhar... Deu muito certo e foi uma gritaria, choro, risadas, até descobrirem a brincadeira. Coisa de adolescente, né? Coisa que claramente eu faria. Eu tô julgando, Tem adolescente mas eu claramente que faz pior. Você faria. brincou de brincadeira do compasso, essas coisas aí. Tem gente que jogou Ouija, tá bom. Depois era só risada e uma história que sempre gostamos de lembrar. Não sei porquê, mas eu acho que aquele dia acordamos algo na casa que gostou da brincadeira. E é aí que a coisa começa a ficar estranha. Minha mãe costumava chegar em casa todo dia próximo ao meio-dia, tipo 11h30 e meio-dia. Ela entrava pela porta da salinha de cima, como era normal, e nesse horário, minha irmã e eu estávamos sempre no andar de baixo preparando o almoço, que era uma tarefa nossa. A gente sempre ouvia ela entrando, fechando a porta, largando as coisas dela no sofá ou no quarto dela, às vezes até indo no banheiro antes de descer. Até aí tudo bem. Eu amo que até aí tudo bem já não tava bem. O problema foi quando a gente começou a ouvir tudo isso e minha mãe não descia. A gente chamava e nada. Até que meia hora depois, todo o som se repetia e de fato era ela chegando. Detalhe 1. Era sempre de dia. Nesse horário, e só acontecia com a minha mãe. Detalhe 2. Ela não costumava fazer as mesmas coisas quando eu chegava em casa, nem exatamente no mesmo horário. Mas o som do itinerário do trollador em casa era sempre igualzinha que ela faria meia hora depois, quando chegava de verdade. Inclusive os passos dentro da casa. Sei que vocês se perderam nesse trecho também. Eu entendo quando vocês... Mesmo que a mãe fizesse outra coisa... Ele faz meia hora antes... A pessoa já sabia o que a mãe ia fazer. Além de tudo, era vidente. Ouvimos inclusive coisas como a porta soltando da mão e batendo com o vento, para depois acontecer tudo igualzinho. Detalhe 3. O som era sempre meia hora antes dela chegar e nunca era só uma pessoa que ouvia. A minha irmã e eu ouvíamos tudo igual. E eventualmente o meu irmão mais velho ouvia quando ele estava em casa. Depois de um tempo a gente até se acostumou, porque vimos que era só isso mesmo que acontecia. Eventualmente, um tempo depois, mudamos para outra casa. Mas essa casa ainda existe lá e eu fico pensando se o fantasma trollador ainda está lá assombrando os novos moradores ou se ele só gostava de brincar com a gente mesmo, já que nós demos a ideia para ele. Hoje é engraçado contar, mas na época me dava bastante medo. Obrigada pela história. Nossa. Mas
Não, que bom que Achei- ele não foi com eles, né? Eu achei que no final ali ela ia falar que o fantasma trollador ainda foi com eles. Então, mas a questão é a seguinte. O que eu faria nessa situação? Eu iria pegar o fantasma com a boca na botija. Por quê? A mãe chegava entre 11h30 e meio-dia e meia. Sim. 11 horas da manhã, eu sentava lá na sala de cima, no sofá, em frente à porta e ficava esperando. Ia ficar até minha mãe chegar. Ia ficar lá. Mas é barulho, né? Às vezes ele... Não, mas eu queria ver se fazer ele ia fazer barulho. Ele fazia barulho ali, naquele ambiente. Eu ia ficar Teria no que ambiente ser pra ver ali, se né? ele... Pra ver se ele ia fazer barulho também, que a vida Agora, não eu não funciona entendi assim, não. como é que ele sabia como que ele conseguiria prever o som. Mas aí já foi pro campo sobrenatural, pra Já mim isso é o de foi. menos, é. Eu só acho que dava pra... Eu acho que, tipo assim, indo pro campo sobrenatural, não me deixa tão assim. Eu acho que tinha como pegar ele na botija, tipo assim, sentando ali... Vendo vou se a esperar. porta ia bater, Vendo se a porta ia se bater acontecer sozinha, alguma coisa, não sei o né? quê. Vai que o fantasma era tímido, só gostava de ser ouvido, só gostava de brincar à distância. É. E o João Pimenta falou assim, a Cibele sempre duvida da nossa capacidade cognitiva. E com razão, me perdi. Viu, gente? Eu já sei a parte que vocês se perdem na história. Gente, eu adorei essa história, tá? Eu gostei bastante, porque tem uma coisa de, sobrenatural, Começou na medo, brincadeira ali. mas vai pra também uma coisa engraçadinha, uma coisa mais... Sabe? É um fantasma brincalhão. É o um Simão. fantasma de adolescente. É um fantasma adolescente. Exatamente. Queria amigos, queria brincar. Eles foram embora, o fantasma agora tá lá Nossa, ele triste, deve estar... solitário. Nossa, deve estar muito Tá triste. acabado. Aí que ele vai pegar a raiva e vai virar um fantasma o quê? Um fantasma que atormenta. Que atormenta, entendeu? que, enfim, quebra culpa coisa. da inscrita. Foi embora e não levou o fantasma. Vamos pra mais uma história, gente. Mais uma história. Peço que prestem atenção. A história chama-se Morte Familiar. E começamos sempre muito leve. Um título bem clima bem leve. tranquilo, uma coisa bem de boa. Nossa. Oi, Cibele e Vitor, espero que estejam bem. Oi. Eu tô bem. Eu tô um pouquinho cansada e com um pouquinho de fome. Eu também tô bem. Tô quase bem. ficando mais velho. É verdade, gente. O aniversário do Vitor tá Quinta-feira. chegando. Vamos começar a história. Em um período do ano passado, o meu tio veio a falecer de um jeito completamente estranho que ninguém entendia. Mas a família inteira presumiu que ele tinha morrido de infarto. Ele morreu no quarto dele e só foram descobrir o corpo pela manhã. Eu lembro que o meu pai voltou mais cedo do trabalho e não parava de chorar. Foi daí que tudo começou. Um dia após a morte do meu tio, as coisas começaram a ficar estranhas. Senti uma presença estranha em todo lugar que eu ia e até cheguei a ver o meu tio na rua de costas, mas ele sumiu. Até hoje eu presumo que era algum tipo de presença dele. As brigas entre meus pais aumentaram e o clima da minha casa pesou muito. E foi quando a segunda morte da minha família ocorreu. Gente, vai ser um atrás do outro? Vai ser dominó? Não, sinto muito aí. Sinto por essas muito, porque, perdas. gente, tem cabimento, não? Um dia qualquer, eu acordei de madrugada e senti uma pontada forte no coração. E senti também que algo estaria errado naquela mesma noite. Olhando para os lados, eu não via nada de errado. Então, voltei a dormir. Acordei e fui para minha escola normal. Quando eu voltei, a minha casa estava com um clima estranho. O meu pai não estaria em casa. E quando voltou, eu senti os meus olhos encherem de lágrimas. E veio em minha cabeça de que a minha madrinha teria morrido. Não sei porquê. E o mais estranho é que ninguém tinha me contado antes. Depois desse dia, o clima da minha casa aumentou e pesou muito. As brigas continuaram e eu fiquei sem amigos no período escolar. Arrumei a confusão e aconteceu mais coisas comigo e meus pais. Cheguei até a não fazer uma prova por conta da morte dolorosa da minha madrinha. Não é algo muito sobrenatural, mas o clima da minha casa ficou muito pesada e eu não sei se era minha madrinha ou meu tio. É isso. Hoje, eu ainda me lembro do dia que eu acordei de madrugada e senti que alguém tinha morrido. Hoje está tudo bem e meus pais melhoraram. Espero que gostem que da bom. história. Eu odiei, porque muita gente morrendo. Nossa. Fiquei triste. Gente, mas assim, nossa, sinto muito, né? Por muitas perdas aí. E às vezes nem é uma coisa sobrenatural mesmo que precisa ter.
porque quando a gente perde, né, um ente querido, a gente muda também, né? Aí acaba sobrecarregando outras coisas, outros pensamentos também, e acaba gerando ali um clima tenso também. Às vezes foi mais isso, né, do que alguma coisa sobrenatural. Eu sempre tento pensar nas coisas mais realistas, né? Não levo tanto pro lado sobrenatural. Quando não tem mais jeito, aí a gente acredita mais Mas no sobrenatural. Mas assim, nesse caso, eu acho assim que o peso pode ter vindo das perdas e não necessariamente que alguma alma voltou, seja algum fantasma, assim, né, que seja rondando ali, provocando aquilo, até porque não tem motivo, né? Tipo, de um parente querer provocar uma coisa pior ali pra própria família. ainda mais se tinha uma relação boa É. antes. Enfim, mas eu vou ler a história da Lê a CMGB. história. Minha mãe, que era testemunha de Jeová, nunca acreditou em fantasmas. Porém, ela sempre via coisas nas quais sempre achava uma desculpa esfarrapada para descrer o que ela mesma via. Eu morava atrás da casa dela, em cima da lavanderia. Nessa casa tinha uma escada externa que usávamos para subir na casa que eu morava, e os quartos da casa da minha mãe davam para o fundo, onde quando você abria as janelas dos quartos dava para visualizar a lavanderia e a minha casa. Um dia minha mãe chegou e falou para Juliana. Juliana é a sua filha, né, querida, que também é inscrita aqui, né? Por que você estava ontem à noite sentada na escada com uma blusa de capuz, na garoa e chorando? A Juliana, sem entender nada, olha para ela e diz: eu não tenho blusa de capuz. Eu não estava sentada na escada e muito menos chorando. Eita. Minha mãe não falou nada, só deu as costas e foi embora. É, porque ela não queria E foi acreditar, isso mesmo, né? depois a Ju me contou. Eu amei, que tipo assim, eu amei a atitude da sua mãe. Ela é testemunha de Jeová, ela tem as crenças dela e é isso que ela vai Mesmo se ela acreditar. ver, ela vai falar Eu assim, vi, não. Se não tiver então tá desculpa, vira para as a costas e vai gravação. embora. Pergunta de novo e vai embora. Eu gostei da Eu atitude, vai ficar amei. discutindo. Não tem como, é. Tem Ela explicação pra sabe isso? o que Não, viu. então eu vou embora. Ou ela viu aquilo mesmo, ou ela ficou biruta e tá vendo coisa. Coisa, ou... Aí eu acho que ela preferiu acreditar que, foi uma sombra. Ai, me Foi. confundi. Que me isso? confundi aqui. Mas eu também sempre tento achar uma desculpa pras coisas, né? Ouço um barulho de madrugada, Sim. alguma coisa que caiu. Não, a gente vai ler agora a história da Catarina. Vamos lá? Conta. Vamos contar da Catarina? Esse caso me ocorreu muito nova. Eu devia ter 11, 12 anos quando eu morava com a minha mãe e meu ex-padrasto. Desde pequena, eu era muito cagona pra dormir sozinha. Principalmente... Tá em caps look. Principalmente naquela casa que eu morava, ok? Ok, Ok. tá bom. Tá tudo certo. Antes de ir para a parte de terror, eu preciso explicar que eu morava num condomínio praticamente em uma floresta de montanhas, na qual já Nossa. foi uma fazenda muito antiga. Nossa, já me deu vontade de gravar uma creepypasta na sua casa. Basicamente isso. O porteiro contava para as crianças que era uma fazenda de escravos e que havia um tesouro escondido lá. Ah, tá escondido lá para atiçar a nossa serelepagem. É de serelepe, entendeu? Serelepagem. Mas, de fato, já foi uma fazenda antiga que provavelmente tinha escravos. Porque tem determinadas palavras Que o YouTube não gosta muito. de Então, colocar. ela era de 1800 e alguma coisa. Não me lembro ao certo porque quando fomos pra lá, uma parte da casa tinha sido destruída e estava abandonada. Hoje é um campinho. Minha casa tinha um clima pesado. Eu tinha muitos pesadelos durante a noite. Dormir com a minha avó era para ser reconfortante, mas ela conversava sozinha enquanto dormia. Nossa Senhora, mas não tem um segundo de paz. Se dormir sozinha tem pesadelo. Se dormir com a avó fala dormindo. Ai, pior que eu falo às vezes. Em uma madrugada específica, eu acordei de um sono turbulento. Eu não me lembro ao certo o que era, eu só acordei no susto. Como de costume, eu fui no banheiro, que a luz sempre ficava acesa, fazer as minhas necessidades, porque a maioria das vezes que eu tinha pesadelo, dava vontade de fazer xixi. Eu tava muito incomodada com algo, mas o sono era mais forte do que eu. Só queria deitar e dormir logo pra chegar amanhã e ver os meus desenhos comendo pão com Nescau. Ai, que memória boa. Assim que eu saí do banheiro, eu fui direto pro quarto. Eu não sei como explicar bem,
mas o meu quarto tinha um mini corredor que virava para a direita e levava para o centro do quarto. Detalhe que esse corredor pegava um pouco de luz. Quando eu cheguei na porta e virei o meu corpo para a direita, eu vi uma mulher ao lado da minha cama, na frente do meu armário. Ela tinha uma estatura média, com cabelos longos, que cobriam o seu rosto e uma camisola longa, branca e meio surrada. Eu fechei o meu olho com tanta força que eu achei que eles não iriam abrir mais. Ah tá, quando eu olho pra esse ponto. Ela só não estava mais lá mesmo. Eu fui correndo pra cama. A minha avó, que dividia o quarto comigo, estava agitada nessa noite, mas não era ela que havia me acordado. Acho que não muito tempo depois, eu acordei, entre aspas, novamente, e eu estava de barriga pra cima e não conseguia mexer meu corpo. Eu só conseguia ver o teto, paralisia do sono, né? E um pouco do meu armário, bem no ponto onde a figura estava. Felizmente, foi visto e eu saí desse transe muito desesperada. Eu fiz o que qualquer boa pessoa cagona faria, virei pro lado e dormi. A minha avó é meio sensitiva, então ela sempre me contava suas histórias com vultos e aparições. Uma das aparições dela foi igual a esta que eu tive de madrugada. Eu uso mais a voz da razão e penso que foi algo da luz do banheiro na minha cara me pregando peças, pois se fosse fantasma, eu que não ia dar palco pra MC Mirella do Poço me atazanar. Mas que foi muito assustador na hora, foi mesmo. Aí tem o recadinho dela, recadinho de fã, aí temos estrelinhas. Acompanho vocês dois há 2 anos e tinha dado uma pausa no terror por conta da minha cabecinha não estar boa. Mas agora estou voltando com tudo. Inclusive, eu recomendei pra minha irmã o canal de vocês. E até rolou uma interação legal com vocês. Ai, que lindo! Manda um beijo pra sua irmã. E é isso, gente. Só um relato pequeno, não sou muito sensitiva. E quando eu achava que era alguma assombração, era só a gente invadir na casa do lado pra roubar as coisas. Ai, gente, super tranquilo. Um beijo, sucesso pra vocês dois. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho. Eu acho que no seu caso foi uma paralisia do sono, hein? Eu tô achando que foi uma paralisia do sono. Esse dia foi terrível. Eu acho que foi paralisia do sono, porque, tipo assim, você acordou de barriga pra cima e o ângulo que você tava vendo era exatamente o ângulo que a figura feminina apareceu. Não sei. Eu acho que tem tudo pra ser uma paralisia do sono. Ainda mais que, tipo assim, a sua avó já tem um sono agitado, você já tava com aquela preocupação, sabe? Não sei. Você que tem que saber, claro, porque você que viveu. Mas eu vendo de fora, você contando, eu acho que é isso e espero que seja isso, gente. Porque é melhor ter paralisia do sono. Alguns casos de paralisia do sono, assim, sim, né? Tem um vídeo exclusivo de então, paralisia do sono, a gente explicando o que é, como é que é, coisa e tal. Vamos então ler a história da Paula, gente. A última história chama-se História de Fantasma. E o nome... Não, tem 2 títulos. O título do assunto é História de Fantasma, mas eu gostei mais do título que está no corpo do e-mail, que é Fantasma Gringo. Achei maravilhoso. Vamos lá. Meu nome é Paula, eu moro no Canadá com o meu marido, que é canadense, minha filha e meu cachorro. Eu amei que você não excluiu o seu cachorro. Fofa. Pois bem, essa história aconteceu quando estávamos visitando a família do meu marido para o Natal. E também faríamos nosso casamento na semana entre o Natal e o Ano Novo. Nossa, que diferente. Que chique. Eu achei diferente. Por quê? É porque uma semana já movimentada. Já movimentada, né? Tudo acontece muito rápido. Você tem que programar ali o que vai verdade. fazer na virada, não sei o que. Achei diferente. Verdade. Eu estava na casa da avó dele, uma casa que deve ser dos anos 50 e fica no interior. Então, claro que é assombrada, não é mesmo? Claro. Uma coisa leva a outra, com certeza. Se é uma casa antiga, ela vem por direito com 10 assombrações em cada cômodo. Não, você não pode falar nada, que hoje você viu um espelho, lembra aquele espelho que você mostrou? Você falou lindo, que já vem com 7 almas. Um espelho porque desse tamanho. Tem tamanho. móveis, tem casas, assim, que a gente olha e já pensa assim, não. Fantasma. Com certeza tem. Eu estava dormindo em um quarto que a porta dá para um corredor. E depois para a sala. Eu abri a porta para ir ao banheiro. Era mais ou menos meia-noite. Todo mundo já estava dormindo. Então eu vi um homem parado na sala, no final do corredor. Esse homem estava na frente da poltrona que o avô do meu marido fica. E se olhando no espelho que fica atrás dessa poltrona, sem se mexer. Meio que
fascinado. Nossa, é igual a Nazaré é um Tedesco. Gostosa. É um fantasma todo se elogiando. Linda. É igual a Nazaré Tedesco. Eu fiquei olhando, pensando se não era o avô do meu marido ou o padrasto. Uhum. Mas eu ouvi o ronco do avô dele vindo do quarto. Ai, e tava o padrasto... dormindo. Tá, e o padrasto tava dormindo no quarto do porão. Eu, claro que tranquei o cu, fechei a porta e acordei o meu marido falando: eu acho que tem um fantasma na sala. Você quer checar pra mim? Aí o A plot, gente, né? alguns acordam, tem uma barata, vai matar? Alguns são acordados com tem um fantasma, vai lá ver. Aí o plot era o doppelgang do marido Do dela. marido dela. Ah, Ele meio que só voltou a dormir. Tipo assim, nossa. foda-se, cada um com seus problemas. Não, me dá uma Ema, raiva. cada um com seus problemas. Nossa, me dá uma raiva quando às vezes eu acordo a Sibeli, sabe? Eu quero falar uma. Ó, tô preocupado com isso. A Sibeli tá num sono tão pesado que não acorda de jeito nenhum. E eu acabei dormindo e tive que segurar o xixi até de manhã, Coitada. desumano. Não seguro. E não é bom segurar, E hein? faz mal, né? Faz mal. Encara o fantasma, mas faz xixi. Observação. Meu marido cresceu em uma casa conhecida na cidade por ser mal assombrada. Tem até um blog de um viajante que vai visitar locais assombrados pelo Canadá que foi lá ver a casa. É uma loja com quartos em cima e hoje em dia está abandonada e trancada. Vou pegar uns depoimentos da minha cunhada que já viu muita coisa e te mando. Gente, Eu vocês quero só esse prometem promessas rasas, me mandem histórias assombradas. Depoimentos. Eu quero depoimento. Mas, gente, corredor por si só já é um negócio Pois é. assustador, Aqui não? tem o nosso corredor, né? Que dá pra cozinha também. É curto. É tranquilo. Quanto mais longo e mais fechadinho, assim, eu acho pior. É tranquilo, mas sempre quando eu vou apagar a luz geral da casa, que aí sempre fica pra mim apagar a luz, né? A Sibeli vai deitar e eu fico lá pra apagar a luz. Às aí vezes eu o Vitor- apago o do Vitor banheiro e passo sai- correndo pelo corredor. Não, às aí eu vezes nem você olho. sai correndo, escova o dente rapidinho, faz xixi, corre na cama e fala assim, Não olho pro corredor. vai lá. E outra coisa, Fecha. espelho também. Não gosto de olhar espelho Não, de espelho noite. não é legal. Antes o espelho ficava ali no quarto, agora a gente mudou pra sala, porque diz que também não é bom dormir perto de espelho, né? É, Sobre sim. energia, Diz que não é alguma coisa legal. assim. Mas corredor. E que nem o corredor aqui de casa. O corredor aqui de casa não tem uma luz no corredor. Não Uma tem. luz exclusiva pro corredor. Não tem. Porque é Então, curtinho também, só que... porra, mas não custa, né? Não custava botar Dá, ali uma lampadinha. é. Sabe? Uma coisinha fraquinha ali pra botar. Custar custa, Sibeli. É verdade. Tem coisa que eu falo assim, ai, mas custa. Às vezes custa. Mas tem um Eu sempre custo-benefício falo, muito custa. bom. É. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente.